meu povo do ZonaCast, estamos aqui para mais um podcast, dessa vez falando sobre o rock palmarino, não é isso, Zulu? Isso mesmo aí, Lorena, mais uma edição do ZonaCast e agora vamos falar sobre... rock palmarino. E claro que para falar de rock palmarino, a gente queria chamar muito mais gente, mas aqui a gente tem dois representantes que não são nada novos e podem falar muito bem dessa época do rock aqui em União. Chamou de vovô. O cara que já tem cabelo branco. Não só ele, né? Não, mas aqui o cabelo branco foi mais por... tá tendo uma obra aqui no prédio, aí os caras estavam fazendo massa corrida, estresse. lixa, aí ficou no cabelo. É estresse. Você tomando banho com água sanitária, velho. Eu trabalhei muito tempo, né, com tinta. Aí, o tempo que eu trabalhei com a tinta esmalte sintética, ela pegou no cabelo, não quis soltar mais não. E os, Cheiro é assim e os teus cabelos brancos, Anderson? Tô com a barba branca. Mas deixa eu apresentar aqui para vocês os nossos convidados de hoje, né? O Anderson e o Agamenon, e eles vão se introduzir aqui e dizer um pouco da trajetória deles com o rock palmarino. Anderson? Eu ia dar boa noite. Pra vocês que não sabem, tá sendo gravado à noite, mas só Deus sabe quando vai ser lançado, né? Eu sou Anderson Ventura, pra quem não sabe. Eu sou da banda Escrúpulo Douda, da banda Retrospectiva. Eu meio que sou envolvido aí nos eventos que acontece rock aqui desde mais novinho. E é isso aí. Eu sou Agamenon. Assim, a gente somos parceiros de longas datas, época de colegial. Também faço parte da Retrospectiva, já passei pela Escrúpulo, toco com Los Inebras e dentre outras, né? Como antes, a gente sempre está envolvido com uma questão musical ou não, a gente sempre está né? Dentro do rock palmarino, rock palmarino, né? Agora aqui, me diga uma coisa, um dos dois, quem primeiro entrou nessa ideia de curtir rock aqui em União dos Palmares e até mesmo pensar numa banda? Cara, eu falo assim por mim, cara. Eu desde de pivete que eu sempre curtia, né? Só que conhecia as bandas nacionais. Interessante que eu lembro que eu tinha aqui, eu acho que 6 anos, né? Isso foi ontem, né? Lembro que a gente tinha aqui a Unidisco, velho, que era do Coca. Aí eu passando lá, pivetão com a minha mãe, vi um CD lá do Iron Maiden lá, um disco no vinil. Aí quando cheguei em casa, meu pai, eu quero aquele disco que tem aquela caveira lá. Aí meu pai trouxe pra mim RPM, cara. Sabe que Quer dizer que seu Benon foi o responsável. atrapalhando um pouquinho o raciocínio, você, como tantos outros, e até acredito que isso foi comigo também, todo mundo que gosta do Iron Maiden se impacta primeiro pelo... O The Killer. O né? Killer, né? Pela imagem, né? Isso, Pelo lógico. o Aí- mascote deles. Aí eu pedi o CD do disco lá da caveira pro meu pai e trouxe RPM, cara. Toda vez que me perguntam qual a primeira banda de rock que você curtiu, que levou você a curtir rock, a minha resposta é Trem da Alegria. Trem da Alegria. Trem da Alegria, pra mim, foi a primeira banda de rock que eu curti. Que se A você música- escutar verdade. o Trem da He-Man. Alegria... He-Man. Não, He-Man, tem... Se Thundercats, você o- escutar, é tanto tudo Trem da rock and Alegria, roll. Trem da Alegria em si é rock and roll, Então eu cara. gostava... Eu não gostava de Balão Mágico. Eu gostava de Trem da Alegria. É verdade. Gente, mas vocês se conheceram através do rock ou o rock entrou na vida de vocês já juntos? Não, a gente se conheceu na escola. Na verdade, tinha eu e o Elson, a gente começou a estudar na 5ª série, que hoje é 6º ano, né? E a gente tinha esse gosto em comum do rock. E a gente sempre com vontade de montar uma banda. A gente tinha... Né? Eu e o Elson, a gente era os loucos, né? Pô, que curte rock. O e sonho tal. de todo adolescente, né? E a gente sempre querendo montar uma banda e só tinha nós dois. E a gente não sabia tocar nada. Aí quando foi... quando a gente estava na 8ª série, aí entra Agamenon mentiroso com Romualdo. Dizendo a gente tem uma banda, ele com as letras do Guns N' Roses traduzidas, dizendo que a letra era dele. A gente é compositor. A gente faz tudo, cara. A gente é compositor. Aí a gente ensaia, a banda da gente ensaia lá na usina. Né? E a gente, né? Porra, os caras tem banda, e a gente é o sonho da gente ter banda, e os caras dele mentindo pra gente. Ele, Romualdo, com as A gente letras. recém-chegado no colégio, tem que se mostrar superior. Tem que à botar raça banca, que tem tava que lá, botar velho. banca. Porra, velho. Aí depois a gente descobriu que era tudo mentira deles. Agora, assim, isso foi uma influência já de alguém que já desenvolvia o rock and roll aqui na cidade, ou foi influência pela TV ou pelo rádio?
Cara, assim, a gente, querendo ou não, a gente recebia certa influência na cidade, né? Mas, assim, a gente não tinha tanto acesso. Então, assim, a gente nessa época do colegial, com o Anderson, o Elson, aí a gente se tornou curioso. Aí, se tornar curioso, a gente começou a correr atrás, cara. Mesmo sem a gente conhecer nada, sem a gente ter nada, a gente começou a pegar vertentes diferenciadas com aqueles mais chegados. E assim a gente foi crescendo, até que a gente chegou no primeiro garagem, cara. Foi um marco histórico, né? Verdade, Mas aí aguarda a história do garagem que ainda a gente vai chegar lá. Aí foi um pulo grande. Não, é só pra gente ter uma ideia, cara, do nosso garimpar, né? Uhum. Isso. A gente, não, na verdade, em união, não existia em quem se espelhar, certo? Teve alguns eventos, que a Morcegos veio pra cá, né? Teve um evento na escola, que inclusive o do Morcegos, foi lá no Paulo Sarmento, que o vocalista do Morcegos postou essa semana, ele na frente da escola, que carregaram a bateria numa carroça. Isso. Né? Ele contando a história e que isso foi em 1995. 5 ou 6? 6, pronto. E postou. E uma grande influência que teve para que o rock de união, a geração rock de união dos anos 90 andasse, fosse para frente, eu acredito que tenha sido o União Rock Fest. União Rock Fest deu um ganho em, tipo, pontapé, a gente, né? Em que ano foi fazer. isso? 1997. Pois Final é. de 97. Eu tinha 3 anos. A primeira Agora, edição, assim, né, na base de ano. eu fiz essa Dezembro de pergunta 97. por ouvir histórias de pessoas como Tony Lima, Edinaldo, que, segundo eles, falavam que andavam de coturno já na cidade, Isso dentro de preto e tal. Final dos anos 80. Final dos anos 80. Só que esse pessoal, ele era muito recluso, assim, pra juventude. No caso, a gente, que estava começando, né? A gente não tinha acesso a A eles. gente não tinha acesso a eles, cara. Assim, eles tinham muito material, bastante. Aí, quando a gente, assim, pelo menos a minha parte, quando a gente teve conhecimento com o Tatá, que Tatá, querendo ou não, foi um cara que Tá mentira, né? Tatá mentira. Ele conseguia alguns certos materiais, na época de fita cassete, e como a gente pegou acesso com o Tatá, a gente começava a copiar dele. Aí foi quando a gente começou também a fazer mais amizade com o Tatá, e esse pessoal, no caso o Tony Lima, ele começou mais a se abrir com a gente. Acho que o Tatá, ele foi o responsável em fazer a ponte entre uma turma um pouco mais velha e a gente um pouco mais novo. E vocês acham que sem esse contato do público com o público mais velho, vocês teriam desenvolvido tanto ou vocês teriam... Teria, porque a nossa força de vontade independeu dessa turma mais velha. Essa turma mais velha não nos influenciou em produzir nada. Isso. Certo? Era mais pela influência de mais gente curtindo. O grupo, né? Mais gente curtindo. Mas a questão de influenciar, montar banda, influenciar, produzir eventos, foi uma coisa que veio da turma mais daquela época, trazendo, né? O União Rock Fest é um evento que eu recordo, eu acho que se teve outra edição, eu não lembro, mas eu lembro da edição da Coab. Agora foi dia 12. Foi dia 12 agora, fez aniversário da segunda edição. Que foi em 98. Que foi a da Praça certo? da Coab. A Praça da Coab. Eu tava foi lá. em cima de um triozinho e tal. O Mestre Ferreira que tava filmando na época. Tem fotos lá e tal. Eu tava em casa. Eu tava em casa. No braço da Aprendendo mulher. a falar. 3. 3 anos, né? 98, 3. Tava falando, assim, bem pouco. O que marcou essa edição foi o cara lá sendo feito de tapete, né? Na edição da Coab, né? Ele pulou, né? Pulou do trio e caiu embaixo. Tinha uns tijolinhos lá, caiu em cima. Então podemos dizer que antes disso não havia banda de rock em União. Não, houve uma banda, eu não lembro nem o nome, do Tony Lima, no final dos anos 80, que foi meio que uma brincadeira deles, né? Mas não que eu saiba, que foi um lance de o pessoal querer correr e montar banda e produzir e sair tocando por aí. Assim, pelas histórias que eu escuto. Era mais um hobby para tomar Era mais pinga, uma né? curtição para se juntar e tomar uma e tirar um som. Então, assim, de certa forma, a gente pode citar que o primeiro disco de rock aqui foi o Thiago Corrêa. Primeiro disco. Disco de rock. De rock, eu tenho minhas dúvidas. Não, em União, porque assim, olhando pelo recorte histórico, antes disso, a gente não tinha nenhum material. Eu tenho minhas dúvidas porque, assim,
eu não sei se é rock de fato. É isso. Ele tem influência rock. Uhum. Mas Porém, o foi uma- CD não demonstra o rock and roll Isso, que ele isso, tanto pregava. entendeu? Não, então, a gente vê uma CD, personalidade isso. de roqueiro. Mas quando vocês Na falam... época, eu cito a época, hoje é outra história. Mas, A banda, o CD, pelo que eu, assim, o CD foi gravado por músicos de banda de baile, Isso. certo? Então tinha muita influência A pegada em si, dessa a pegada pegada. baile, né? Então, Pegada baile. quando a gente fala rock, vocês estão falando mais de uma coisa já indo pro metal, pro hard rock. Não. O rock em si mesmo. Fala da né? forma rock, da questão ideologicamente falando. Ah, tá. Você fala da comunidade. Sim. Entendi. Eu citei Da aqui, cultura, eu né? citei aqui alguns dinossauros que curtiam rock na época, mas eu esqueci de falar do Tesãozinho, Caio César, O que Caio César também não gravou era um nada roqueiro rock, também, né? Isso, Não, assim, eu- não gravou nada rock. A gente acabou esquecendo aqui. Teve um cara que também foi muito forte para o rock and roll de União, que foi o Neto Bento. Neto Bento. O Neto Bento ele alavancou muita coisa. Não sei se me recordo, mas eles gostavam muito de fazer o som e gravar em cassete. Não me recordo se esse material ainda... Se Eu acho que é aquele radialista também da AG, que inclusive Eu morreu. acho que não tem, porque Ele- o Eric teria comentado com a gente, né? Porque assim, ele foi um grande influenciador do rock and roll aqui, o Neto Bento. Até pelo estilo que o cara pregava, né? Pelo estilo, foi um dos radicais, assim... Então, assim, para dar já um pulo histórico, né? Porque aí a gente já está falando numa ótica de vocês que estavam distantes dessa galera, seria algo bem mais viável que se conversasse diretamente com eles. Vamos falar agora realmente da época de vocês. Então, vocês se conheceram no Correia Viana, Correviano. Isso. né? Inclusive, houveram festivais culturais de lá, que eu acho que foi nesse festival que nasceu a Banda Escrúpulo Doda. Que Não. Não. A Escrúpulo nasceu pela vontade que a gente tinha de montar uma banda. Então a gente se juntou. Descobriu a mentira da Agamenon. É mentira. E o interessante, né? Só tomando tua palavra, que assim, eu sempre digo, a Escrúpulo Doda, ela nasceu numa calçada onde ninguém sabia tocar nada e já foi se designando. Bicho, você toca bateria, você vai tocar baixo, você vai tocar guitarra. Ninguém sabia nada. A gente nunca tinha nem visto um instrumento. Elcio ia ser baterista. Né? Uma outra coisa também, veio também de um grupo de teatro, né? Porque vocês faziam teatro com o Egmont. Isso já foi depois. No meu caso, foi depois dessa época. No caso foi antes. A dele foi antes, né? Com o teatro. Mas como foi o contato de vocês com o instrumento? Porque acabou de ser revelado, né, que a banda Não foi sabia. formada. Isso não. Aí, assim, teve uma época na prefeitura tinha aulas de violão. Tinha escola de música na casa de Jorge Lima. Com vamos Jabba fazer o Leite. quê? Não, com Léo Ângelo. Léo Ângelo. Aí Jabba vamos fazer o quê? já Vamos tinha estudar se violão. Uhum. Que estudando violão, A gente já sabe aí mais ou entrou menos. eu e o Agamenon na escola de violão. Chegou lá, conheceu. Assim, a gente conhecia de vista, mas pegou mais intimidade com o Alex, que estava também lá aprendendo a tocar violão. Aí até então, pronto. E aí, Agamenon vai fazer o quê? Tocar baixo. Aí eu pedi para o cara me ensinar baixo no violão. E eu comecei a praticar em casa baixo de E violão. ficou eu e o Alex com o violão para ser os guitarristas. Isso. E Elcio não entrou para estudar nada de música. Meu Aí, Deus. não, baterista não tem aula de bateria, não. Chegou na hora, ele não Aham. se desenvolveu bem com a bateria, você cantou. Ele tá. Aí ele tá. Isso, eu Aí sou resolveu vocalista. ser cantor. Aí pronto, nessa aula de violão e tal, a gente conseguiu fazer nossa primeira apresentação num projeto que tinha da escola de música, que era o Quarta Musical. Musical. Que era toda primeira quarta-feira, ou era a última, alguma coisa assim. Era a última do quarta-feira. mês, né? a última, né? Que pegavam os alunos da escola de música para se apresentar. 2, 3 músicas. Quem quisesse se apresentar, aí lá na parte baixa da casa Jorge de Lima, tinha eles botavam as cadeiras, um som. Quem quisesse voz e violão, a gente foi. A primeira apresentação que a gente fez foram com guitarras e ele fazendo a guitarra o baixo na guitarra e sem bateria. No primeiro mês. E né? onde vocês arrumaram esses instrumentos? Tipo, a guitarra, essas Vai coisas. chegar nessa história, foi bem interessante. Pelo menos a minha aquisição do contrabaixo Do foi bem contrabaixo interessante. foi. Aí isso a gente foi. A minha foi o seguinte, o Alex tinha, e o Alex tinha um vizinho lá que ele conhecia que tinha uma guitarra velha, tonante, com tudo enferrujado. E ele disse, eu vou pedir emprestado pra tu tocar. Eu, poxa, massa, pede. Aí quando veio,
ele esqueceu de pegar a correia. Inclusive, eu toquei sentado, numa secura danada para tocar. Sem palheta, sem E nada sem nos palheta, dedos. sem nada, e sentado. Aí pronto, eu fiquei ainda umas 3 vezes. Isso sem pedal de efeito, sem nada. Isso, cru. Era tudo no cru. A gente tocava, batia com força o som ruim, Ou a seja, distorção vinha da qualidade do rock som. realmente de garagem. E o interessante disso tudo ainda que a gente foi chato, a gente começou a estudar, pouco tempo depois a gente já apresentou com a música própria, né? Não, a primeira apresentação da gente já foi com música própria, composição autoral. De quem? que Do era- Alex. Tinha do Alex, tinha do Elcio. Mas a primeira que a gente apresentou foi a do Alex. Sei. Aquela lá foi. Né? Vocês lembram a letra, mais ou Antes menos? lembra. Só o refrão, só o Antes refrão. lembra. Sei que você tem acesso, né? A um plano para uma saída. Bom, Tem a chave ver a porta, mas não sabe muito bem onde vai dar saída. aí nesse dia dessa apresentação, quando eu fiz o baixo na guitarra, aí quando termina a apresentação chega Tony Lima. Vixe, olha, tu toca baixo? Eu disse, cara, eu tô tentando tocar baixo. Eu disse, olha, eu tenho um baixo lá em casa, que eu não tô mais tocando, praticamente tá lá jogado. Aparece lá pra gente fazer negócio? Aí eu, cara, beleza. Aí vou lá com o Anderson e o Alex, né? Porque ele, assim, querendo ou não, ele dizia, não, eu tenho mais um conhecimento do que vocês no instrumento, dessas paradas, que já tinha comprado a Jennifer dele, né? Ele morava ali vizinho ao Gilson Móveis. Isso. É, eu já tenho minha guitarra Jennifer, o baixo do cara é o Jennifer, vai dar um casamento perfeito. A gente pensava isso, é da mesma marca, então vai combinar. Aí a gente vai na casa do Tony Lima. Tony, cadê o baixo? Ele disse, pô, espera aí uns 15 minutinhos, que eu venho já. Cara, quando ele chegou, veio com baixo, que se espremesse assim, o baixo caía óleo, velho. Eu acho que ele deu uma limpada, velho. Um óleo de peroba. Pra dar o brilho, Isso, né? cara. Aí faltando as 2 tarraxas, encordoamento 0. Aí, bicho, cara, tem que testar. Eu disse, não, você leva e depois você traz, testa aí pra mim. Aí, beleza, a gente pega o contrabaixo feliz da vida. Cara, o contrabaixo na minha mão, velho. Aí vai na casa do Porque Alex, a gente tem... só atrapalhando, hoje em dia não. Hoje em dia a turma tem toda a facilidade de ter um certeza, instrumento. Na época da gente lá, pra gente ter acesso até a ver uma guitarra, um contrabaixo, era coisa... Só quem tinha acesso ao instrumento aqui era a Contagem. Eu perguntei A isso turma do- justamente né? porque são, assim, hoje instrumentos Não. mais que a gente não vê é piano de cauda, né? Mas naquela época você arrumar um contrabaixo era uma coisa de outro mundo. Aí por isso que eu fiquei, ué, onde eles arrumaram tudo isso? Começaram todo mundo violão e de repente guitarra, O baixo. interessante chega no agora, cara. Aí quando a gente levou o baixo, a gente testou, eu não levei pra casa do Tony, né? Eu já vou fazer Já o foi com pagamento, dinheiro. cara. Aí disse, o cara, não, a gente pegou o baixo e perguntou, mas cara, quanto é o baixo? Ele disse, olha, do jeito que ele tá aqui, eu vou vender você por R$40. Se for pra mim 40 reais, arrumar, R$40 era dinheiro. se for pra mim arrumar, eu vender ele a 100. Eu digo, não, cara, eu vou levar ele nos 40 mesmo, beleza. Aí quando foi a noite, festa da padroeira, né? A gente desce pra festa, vamos passar a casa do Tony Lima, vamos logo pagar ele, porque a gente já fica livre. Antes que eu gaste com cachaça. Antes que gaste com cachaça, velho. Aí chega, Tony, e aí, velho? O baixo? Não, cara, eu não trouxe não, vou ficar com baixo. Olha aqui, os 40. Não foi isso que você falou? Ele disse, ô, cara, mas tu trouxe o contrabaixo aí, cara? Eu disse, não, cara, que a gente já fechou o negócio, eu só vim te pagar agora. Aí o cara coçou Você a cabeça arrependida. aqui, cara. Cara, eu já fiz a 40 mil, vou ficar com isso. Mas assim, Esse é aquele quadriculado. é Ele aquele ainda tem ele. quadriculado. Eu já ia perguntar isso. É o quadriculado. E assim, cara, foi interessante por conta disso. Aí daí pra frente a gente foi só praticando, tentando, pelo menos, aperfeiçoar isso. E assim, quando a gente montou a Escrúpulo, o interessante dela é que a gente sempre já tem o intuito de, não, cara, vamos fazer cover, sim, mas a gente vai priorizar as músicas autorais. E foi isso que a gente priorizou. Era isso que eu ia perguntar agora. Então, assim, acho não. Eu conheço já a história da banda. Participo da vida dela como ouvinte. Mas, assim, até onde a Escrúpulo chegou, né, com música autoral? A gente chegou no estado, dentro do rock underground, a ter um conhecimento e conseguir chegar a alguns festivais que antes até rock não entraria nem ganharia. Tipo, a gente foi em terceiro lugar do Festival de Música da UFAL, onde quem ganhava era mais aquela parte mais musicalmente elitizada, né? E a gente chegou lá sem nenhuma pretensão de nada, né?
E, pô, a gente vai pra fazer raiva. Porque a galera quer um som mais regional. Principalmente os jurados. Eles são mais elitizados na questão de escolha. Até porque era um festival universitário que, na época, oferecia o curso de música, né? Então, assim, você estaria competindo com pessoas que faziam faculdade de música, mas né? O festival de música da UFAL, ele é Aberto. Ele é aberto para os alunos e de todos os cursos. Mas quem fazia o julgamento tinha um tino diferente, mas que aí a gente conseguiu com que eles vissem a qualidade musical dentro do estilo. E não só... Assim, usando como exemplo, a gente participou do Festival de Música do Sesc. A gente... Inclusive foi gravado no DVD. Não foi isso? Isso, não. Foi, a gente participou do DVD do Sesc. A gente... Isso eu estou falando... Estado, participação. Do Estado, participações do Estado. Vários festivais que a gente participou lá no Jaraguá. Mas eu acho que a nossa maior conquista, a maior vitória foi ter conseguido... acredito que a gente tenha sido quem deu início à abertura do rock, de fato, para a União dos Palmares. Entendeu? Porque após o surgimento da Escrúpulo, onde a gente se introduziu nos eventos que a Secretaria de Cultura fazia, e que, tipo, antes não tinha o rock, ninguém sabia o que era isso. Sabia o que era Tempo Perdido da Legião, sabia o que era Alagados do Paralamas de Sucesso. E a gente chegou fazendo uma música autoral dentro do rock, né? E tocava alguns covers, misturando nessa época, a gente ainda fazia... transição. Isso, estava em transição e se descobrindo enquanto estilo, entendeu? Assim, de estilo do rock. Mas vocês sempre pensaram em investir aqui em União? Porque, assim, geralmente bandas... A gente nunca pensou nada, a gente pensou fazia, em tocar. A gente queria fazer zoado, independente do que a gente ia ter lucro ou se a gente ia ter prejuízo. A gente queria era isso, era curtir aquele momento. Foi tanto que a gente recebeu uma proposta depois que a gente fez aquele evento do Correio Viana, Festival de Talentos do Correio Viana. A gente recebeu um convite para tocar no aniversário do Correio Viana. Lembra disso? Eu não lembro não desse detalhe, não. A gente tocou com banda nessa apresentação do Festival de Talentos. Foi. Aí, cara, velho, que massa, velho. Todo mundo curtiu os covers, a galera agitou. Aí eu não sei se foi Silvani ou foi Das Neves que fez o convite pra gente tocar no aniversário. A gente tocou. A gente tocou no Eu aniversário. não lembro Tem as fotos, cara? Aquela foto que a gente tocou, que a gente ensaiou lá no galpão por trás do batalhão, um tempão danado. Sim, a gente ensaiou. Que Romualdo disse, vou emprestar meu contrabaixo, mas foi no Correio Viana, foi o aniversário. Foi o aniversário, foi. E a tocada antes foi o quê? A tocada antes foi o Festival de Talentos, que a gente não tem registro. Agora Aí, lembrei. assim, né, o meu contrabaixo na época não era essas coisas top, e um cara, o Romualdo, assim, ele comprou o contrabaixo porque, assim, o que a gente comprava, ele, não, eu vou ter melhor do que você, mesmo não tocando porcaria nenhuma. Bom, agora... Aí a gente fez... Não, bicho, eu vou emprestar meu contrabaixo. Agora eu tenho que tocar 2 músicas. Como eu quero. Aí a gente... Não, beleza. Você toca Como Eu Quero e toca uma outra lá. Que era que ele sabia tocar. Então, a gente fez a manobra. Aí depois desse dia pra cá, a gente começou. Aí, depois daqui, a gente recebeu o convite pra tocar no In Memory, que aí que foi uma loucura no In Memory, que não sei quem... Acho que foi Gil que tava organizando. In Memory... Não, foi Belarmino com o Gil de Sá. Isso. Ele produziu um evento no antigo Lua Nua. No antigo Lua Nua. Que era o In Memory anos 80... Night. Isso. Que era a turma a turma da banda Contágio com o Gil. Era a turma da banda Contágio com um repertório até legal, que foi anos 80, o rock and roll dos anos 80, foi bem aceito. E aí eles convidaram a gente para fazer, tipo, na verdade era o descanso deles. O descanso deles. Era, no meio do show, seria um intervalo e a gente tocaria nesse intervalo para que eles descansassem e a festa não parasse. Então a gente foi convidado para tocar 0800. E acho que foi o evento fechado, primeiro evento fechado que a gente foi. Assim, que alguém chegou e disse, olha, é um show que a galera que vai entrar tá pagando. Vocês já vão receber, mas vocês vão mostrar o que vocês estão tocando. Agora, assim, Inclusive, só atrapalhando, aí eu lembro como hoje, Belarmino...
Abriu o cartaz, que antigamente era feito na serigrafia, né? Uhum. Em cartolina. Só olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês nunca tiveram o nome de vocês no cartaz. Eu digo, pô, que massa. Agora, O interessante desse show não foi isso, cara. O interessante foi que, faltando acho que umas 2 músicas pra galera dar um intervalo, a galera que a gente já tinha aliciado pro rock and roll, aí começou a agitar, cara, Escrúpulo Doda. Começou a chamar a gente antes do show da gente. Antes do show da gente, cara. E nisso a gente viu que tinha um cidadão lá que ficou puto, enfesado com isso, cara. Ficou incomodado, né? Aí quando a gente tocou, cara, a gente tocou polícia, velho. O nosso batera lá em cima desceu o pau na bateira. Aí, Alisson Chucu. aí ele, cara, não, bicho. A gente tem que tocar polícia, que a gente toca melhor do que esses caras, velho. Toca melhor que esses caras. Oxe, não, velho, não pode deixar assim, não. Aí, não. Ei, irmão, velho, baixa teu fogo, deixa de ser invejoso, velho. Deixa esse cara tocar, velho. Cara, assim, esse cara ficou injuriado o resto da festa, cara. Mas foi Meu massa. Deus. agora a gente tava falando aqui sobre conquistas, até onde a Escrúpulo Doda chegou. Mas eu recordo de uma conquista, pode não ser da banda, mas é um quanto um pouco cômica. Por isso que a ideia do podcast, eu gosto de tirar esse momento de onda também. Mas a Escrúpulo chegou a ter um Fusca, não foi? Rapaz, essa história do Fusca. Parece até que eu tava. Esses dias estava acontecendo tudo que a gente tá conversando. Há um mês atrás, até eu postei umas fotos do Fusca. Só A saudade. gente. É o Doda Móvel, é? Só Oi? saudade. É o Doda Móvel, é? Era o Doda Móvel. A gente fez o seguinte: foi quando em 2005 a gente tava gravando o nosso. Tá vendo CD. que o rock já deu dinheiro em união? Já. Deu. Em 2005 a gente tava gravando o CD da gente e eu tinha um Fusca. Comprei um Fusca, comprar um Fusca, né? Tem que estar motorizado, era um carro da banda. E roubaram o Fusca, porque a gente, quando estava gravando o CD, foi botar uma barraquinha na festa do milho. Barraca para vender bebida, para Em prol da banda. Arrecadar dinheiro para pra arrecadar banda. dinheiro para o CD. Sim, antes de ir, os meninos pela manhã pegaram o Fusca para fazer os corre da barraca, né? Comprar as coisas que faltavam e tal. Isso já tava. A gente já tinha ido umas 5 noites de festa, botando a barraca. Aí correram com o Fusca lá e me devolveram, só que não me avisaram que não tinham abastecido e não marcava a gasolina. Quando eu tava indo pra festa, faltou a gasolina, né? Quando tava indo pra lá, pra festa. Aí eu botei 2 litros de gasolina, comprei e fui pra lá. Pronto. Cheguei lá, estacionei em frente ao mercado. Em frente ao mercado. E fui pra festa. barraca. Quando foi cerca de meia-noite, aí o Fábio disse: "Ô, Anderson, me empresta o Fusca pra mim ir ali?" Eu tome. Quando foi com 2 minutos ele volta. Tá onde? Ele tá ali. Não tá não. Se tu é doido, mano. Tá lá em frente ao mercado. Tá não, rapaz. Tu tá com resenha. Aí, Cara, cadê meu carro? saí correndo. Chego lá, cadê o Fusca? O canto mais limpo. Tinha outro carro no lugar, né? Eles tiraram o meu, botaram o outro. Aí fui falar com o policial que tava lá próximo. Certo? Tava próximo, tava na esquina, tinha uns policiais lá. O cara meio que riu. Rapaz, dessa aí a avenida, deve ter sido um amigo teu aí, que, com resenha aí. Aí já vai eu rodear a igreja, rodei procurando Fusca. E nada. Aí de lá eu fui pra delegacia e fui nos postos de gasolina. Não tinha gasolina. Pra avisar que se o Fusca chegasse lá, tinha sido roubado, porque não tinha gasolina, né? E se alguém fosse comprar. Tinha quantos combustível? postos aqui da cidade? Na época, acho que tinha uns 3. Era. 1, 2, 3, tem uns 3 ou 4. Tá. Aí eu avisei, mas até hoje eu ainda tenho a chave e o documento Nessa do época Fusca. tem quantos postos aqui na cidade? É. Eu vou Não, pesar porque agora. ele falou, fui nos 2005. postos de gasolina. Aí, poxa, daqui hoje tem um bocado, né? E assim, Isso era meia-noite, né? a Escrúpulo tem várias curiosidades. E uma delas é do popular regional. De onde peste você tirou a ideia de cantar vestido de palhaço? Aí vem da parte do cena. teatro. É o seguinte, eu fiz teatro durante alguns anos, fiz cursos e tal, e a gente produziu, foi uma coisa que ajudou também, acho que nessa vontade de produzir as coisas, o teatro me trouxe isso também. Que a gente que montava o palco, a gente comprou madeira para montar o palco num prego, a gente
terminava, tirava o prego e levava Desamassava. e desamassava, Aproveitar porque de não novo. tinha dinheiro para comprar mais prego. E nisso, a gente veio essa ideia de produção, de tal. E misturar Com a rock Escrúpulo com cultura Doda, quando eu também, né? comecei com a Escrúpulo, foi de cara limpa. Mas aí, pouco tempo depois, me veio a vontade de voltar às artes cênicas, que eu tinha parado. E aí eu comecei... na verdade, a primeira não foi palhaço, eu tinha uma roupa lá, que era até daquela peça que eu fiz, o Rio Mundaú. Não fui eu que fiz o Rio Mundaú. Aí eu peguei aquele pano preto, joguei, botei um negócio na cabeça. Menino maluquinho. Eita, esse foi o segundo. O primeiro, na verdade, foi o seguinte: eu peguei uns restos de roupa que eu tinha lá, de peças, peguei uma panela da minha sogra, Menino maluquinho. eu já namorava com Sandra na época, peguei uma panela, um escorredor da minha sogra, amarrei na cabeça e foi a primeira roupa. E depois eu fui aperfeiçoando e adotei o palhaço. Porque eu também fiz animação de festa junto com o Egmon. Eu fui animador de festa infantil. Eu e a Egmon, a gente animou algumas Assim, festas uma infantis. particularidade do movimento underground aqui em União, eu acredito que muitos passaram por isso, inclusive eu, é dificuldades para montar uma festa, para ensaiar. Por exemplo, na minha época, a gente saía juntando quem tinha caixa de som para poder ir treinar, no caso, eu que fazia dança de rua. Então, tem caixa de som? Tem. Aí o cara tem um receive. E aí tinha um microsystem com um deck funcionando. Então a gente gravava as fitas cassete e levava pro treino. No rock. Microsystem. Microsystem. Aí vamos voltar agora, sair do foco. Agora sou eu que vou dar o direcionamento. Não, eu queria já falar de garagem do rock. Já a gente chega nele. Vamos tirar agora o direcionamento da Escrúpulo para direcionar agora para a garagem por conta dessa deixa que o Zulu falou, da questão dos microsystems das caixas. A gente se juntava, assim, o Elcio conheceu o Valtinho, o Alex, que era uma turma que se juntava ali em frente ao Aquários, que curtia rock também. E era uma turma um pouco mais nova, tipo, quando ia um pouco mais, 2 anos mais novo, né, que a gente. Mas era uma turma nova que não fazia parte do nosso meio. E a gente conversando, e aí juntou, foi agregando mais pessoas, e a gente sempre conversando, porque aí surgiu a Bactéria Pus, que também tocava, que era a turma da Coab, que era uma turma que não era chegada assim da gente, era mais afastada. Nossa primeira apresentação do Garagem do Rock. Que na verdade era uma banda que era tinha uma banda antes que era Filhos da... O Fecaloide? Não. De Albino. Eita, era. Devotos do Rei. Devotos do Filhos Rei, do Rei, alguma coisa assim. Parece o nome de banda gospel. É isso aí. Era alguma coisa desse tipo. Que aí era Tiago, era Marcos, parece. Marcos. Então essa turma aí se juntou, se eu não estou estou enganado. Ainda passei por ela. Se eu não estou enganado, e dessa turma aí surgiu a Bactéria Pulse, que era a turma da Coab. Certo? Tinha gente, tinha a turma da Coab. E foi surgindo algumas outras coisas depois disso. Depois das apresentações de Escrúpulo, no Festival de Cultura que teve aqui. Você lembra do Festival de Cultura? Que foi Sim, música? Eu participei. Foi tantos festivais naquela época, tanto... Na época, Paulinho Sarmento. Isso, tanto caminhão que a gente cantou em cima, né? Que não existia palco, era no caminhão. Com isso aí, a gente sentiu a necessidade de fazer um evento pra gente. Porque não tinha. Independente, a gente queria juntar a turma. Aí o que foi que a gente fez? Eu não sei quem foi que arrumou ali aquele local que hoje é a escola de música do município. Que é ali, aquele prédio ali. Uhum. Então a gente se juntou e todo mundo arrumou uma caixa de casa, um microsystem. Saiu juntando. Um receiver, um amplificador ali. Um amplificador. Não, receive um amplificador, que é o microsystem, essa me pegou. Aí juntou tudo e fez o Réveillon. Primeiro Réveillon. Que a gente fez e juntou as bandas e foi bem legal. Nisso, tipo, a gente consegue fazer. Depois desse Réveillon, a gente pode fazer uma festinha legal. Aí foi onde veio, acho que, e a gente pensando como é que a gente poderia fazer. Aí eu vindo da casa de Bruno Bauer,
indo para casa, quando eu passo em frente à antiga escola anglo-monitora. Pra quem não sabe, Localizar onde é isso, cara. Ó, eu percebi aqui. Anglo-monitora. pra Lorena e pra aqueles que não sabem, fica em frente ao Aquários, que hoje é um mercadinho. Não, é não. Não, é. Mais pra É cá. colado, é colado. Colado com o É uma mercadinho. garagem, tem embaixo que em cima é uma casa que tem umas janelas de vidro. Uhum. Certo. Pronto. Aí quando Senhores. eu passei, a porta estava aberta. A garagem Quando eu é aqui, vi- cara. Eu digo, esse é o lugar. Aqui é onde a gente vai fazer bagaceira. Tá zoado. Aí, na mesma... Isso foi de tardezinha. Quando foi à noite, a gente se encontrava na antiga Trevo Variedades. Variedades. Esse eu lembro. Aí a gente chegou lá, só achei um lugar pra gente fazer uma festa. Achei o lugar. E qual? Ali, em João, embaixo e tal. Oxe, é massa lá. Aí foi que Joninhas, que disse, a gente sem saber do nome. Não, Joninhas disse, a gente sem saber de nome, já querendo saber botar nome. A Joninha disse, oxe, garagem do rock. E pronto. É engraçado porque quando a pessoa vai fazer um projeto novo, a primeira coisa é, eu quero um nome. Vamos sentar, vamos fazer um brainstorm. Tudo que aconteceu de nome da gente foi assim, no meio da resenha. Né? O nome da banda foi a mesma coisa. Cara, quando tem uma banda, no outro dia chega com o nome Escrúpulo, cara. Agora Escrúpulo, não é Escrúpulo Douda, cara. Sim, Quantas quantas edições foram do Garagem do Rock? Se eu não estou enganado, foram 7. 7 ou foi 8? 8. 8. A última foi a onde foi a casa Na Alternativa SA, né? do Que a gente alugou lá. Sim. Assim, é uma... Aí a gente fez o primeiro e deu certo. A gente fez do mesmo jeito, juntando os microsystems. Aí o que foi que a gente fez de melhor? A gente procurou o Luciano Lins, né? Me empresta aqueles pallets pra gente fazer o palco. Aí a gente pegou os pallets, aí fez o palco. A gente pegou. Não era pallet, né, antigamente, né? Não, os mas engradados e aqueles Eita, não. compensados. Não. Não, foi grade Errei, e pallet em errei. cima. Não, errei. O primeiro palco, a gente foi lá no Santa falar com o Francisco Viana e ele tinha um palco daquele de madeira no prego. Eita, foi. Justamente. Falem com o seu Era Manuel no- para ver onde é que ele está. É. Aí a gente foi lá e o Heleno que trabalha na educação, é quem foi lá O do dedinho. pregar. O que foi lá pregar. Aí foi nesse palco aí com o som da gente. E tipo, fez sucesso, né? A gente chamou Eu a atenção. lembro que vocês enrolaram o palco de pisca-pisca, se não me engano, foi? Aí foi a segunda Foi? edição que a gente Foi o fez. segundo. A primeira foi cru, cara, Você não teve nada. acredita que ficou na minha memória, esse palco com... Eu lembro com aquela mangueira lá, Com a com, mangueira. cheio de Que pisca-pisca. tudo isso, esse pisca-pisca, essa mangueira, algumas Era do coisas, teatro. era tudo já resíduo do teatro, entendeu? Mas vem cá, primeira garagem do rock, essa sensação de renovação, de ter um espaço, de ter, né, onde tocar e o público poder ir e estar com vocês, a comunidade, né? E o último, vocês sabiam que era o último? Mais ou menos. O primeiro, assim, a gente sentiu o sucesso. Por que sucesso? Porque a gente conseguiu atingir pessoas que a gente nunca imaginava que estaria lá e apareceu. Pessoas que a gente via que não curtia, mas que foi lá e pagou o ingresso e entrou. Pra ver, curiosidade. Dentro de uma garagem, Pra ver entendeu? curiosidade. Não era uma casa de show, não era nada. E nem a polícia acabou, E nem a polícia acabou. É. E olha que tinha vizinho do lado do Isso. viu? outro. Né? A parede frente, ela né? tinha. E de frente. Mas tô dizendo, de lado o som batendo. Cara, foi incrível. Aí cara. pronto. Aí o que foi que a gente fez? Façanha. Vamos fazer o segundo. O segundo vai ser aqui. Não, vamos ver. Aí a Vamos gente. descansar os vizinhos. Vamos dar um lugar. descanso vizinho. Aí a gente descobriu ali onde hoje é o mundo do O real. mundo do real. O prédio tava vazio. Aí a gente correu lá. Vocês alugam, eu não lembro nem quem foi que falou. Não lembro nem quem era o dono. Não, o dono era o Era mesmo- Gilson. O dono era o Gilson. Isso. Isso mesmo. Aí a gente foi lá, falou com o dono e a gente conseguiu. Aí já tava um som melhor, porque a gente fez uma parceria com Erivan, que antes tinha A cover. a cover eletro É. e instrumentos musicais. Lembro. Era uma lojinha pequena que Era. já Lá nos Não. terrenos. Dos Não, terrenos, lá Já nos era uma terrenos. loja grande e a parte de atrás é que eram os instrumentos. Na onde é a Trax, né? É. Isso. Era lá. Isso. Eu lembro Lembrou? dessa. lembrei. Oh! Ela andava no Arimotor quando é isso? Tô crescendo. Ela andava no Não é Arimotor. possível, não. Dançando reggae. Ela Melou. Esse motor. O que é isso? Não sabe, será?
Gente, eu não andava. porque eu Mesmo não que sei o que é. acerte a Jamaica. É. Aí foi um sonzinho melhor e tal. E pronto. A última garagem do rock já não. Basicamente eu tava só, né? Eu tava. Depois por quê? Porque quem fazia a garagem do rock, quem era os. Dizer cabeça, né? Que corria atrás e tal. Era eu, Bruno, Elso, Wagner, Miguel. Tinha outro. Mais algum outro. Aí foram se distanciando. Tipo, Bruno resolveu não correr mais atrás. Wagner ficava muito em Maceió, que estava estudando lá. Aí eu tava meio que sozinho, eu na questão de produtor, né? Querendo fazer alguma coisa. E a turma já tinha esfriado na questão da vontade de fazer algo. Cada um já estava com um foco diferente. E eu lá na secura, querendo, eu quero fazer. Quero juntar a galera, quero fazer um rock aqui e tal. E acabei que fui falando com um, com o outro. E acabou que rolou esse último aí. E Onde foi o último? o último foi no Alternativa SA. Eu entrei em contato lá. Mário, né? Inclusive E assim, aluguei lá para que acontecesse. é como a garagem eu tenho duas memórias fortes assim pro garagem. É o palco, né, que eu não esqueço aquele palco com pisca-pisca, e o do Pet, que para quem Lorena Do Pet. não vai lembrar, mas hoje é o Hotel Santa Maria Madalena. Ali era o prédio da Antártica e depois se tornou o Pet da cidade. Ali o Aquele é uma memória minha porque ali teve duas pistas, né? Teve o de rock e eu discotequei no outro lado. Na verdade, ali foi outro espaço que eu também que eu também vi e corri atrás. Eu era funcionário da prefeitura e eu conheci a menina que tomava conta do PET e a gente tava precisando de lugar para ensaio, né? Como você falou sobre o local, o espaço e tal. E aí eu falei com ela na maior cara de pau, perguntando se a gente poderia ensaiar lá. E ela liberou a chave de boa. E a gente começou a ensaiar lá. E virou meio que um point. Porque lá atrás tinha um quintalzão grandão. Que aí a gente ia ensaiar no sábado à noite. E depois do ensaio a gente ficava lá atrás. Ninguém perturbava. Ouvindo som no Microsystem. Ouvindo som no Microsystem. Né? Tomando um vinhozinho e ficava tocando violão. Lá atrás. Então foi o PET... Foi muito bom para o movimento alternativo palmarino dessa época, porque foi um espaço que a gente ganhou. Assim, eu na época, com toda irresponsabilidade do mundo, porque era um setor público. Eu funcionário, setor público, e a gente ia para lá curtir, fazer farrinha, né? Isso eu tinha 20 anos. Como em toda grande metrópole. E eu acho que em União dos Palmares a gente pôde fazer esse lance, que é o que eu vou perguntar agora. Existe um point de encontro da galera. Onde era, eu sei, mas para quem não sabe, onde era o ponto de encontro da galera que curte rock aqui em União? Cara, o primeiro point, assim, quando a gente se reuniu mesmo... Mas realmente para reunir galera mesmo... Pra gente reunir, assim, a gente começou se encontrando de frente à Nova Boutique. Ali era... Depois foi pra Trevo. Depois ali, quando ela fez a reforma, que descaracterizou aquele coletezinho que a gente achava massa, cara. A bicha aqui não dá pra gente mais, vamos procurar outro canto Expulsou. Aí a gente migrou pra escadaria do Trevo, né? Da Trevo. Isso. Que hoje é uma farmácia... Muita gente acha, era o cemitério. Não, aí como dizia o nosso saudoso amigo... Wilton Teta, ali quem eram os malditos mestiços. Entendeu? Não, mas eu lembro assim, que na época eu era criança mesmo, na época do Garagem do Rock e tal. Aí via aquela galera passando de preto assim, aí já chegava tipo a vizinha, o pessoal da rua, os maloqueiros. Maloqueiro, maconheiro. Maloqueiro, tudo indo, tudo perdido. Tudo perdido. A gente ouviu muito isso, cara, na nossa trajetória. Assim, só lembrando que tu falou do Pet. Eu lembrei agora aqui de um fato curioso. Eu acho que a Escrúpulo Doda foi uma das bandas que mais teve canto de ensaio, né, velho? Que a gente ensaiou Alemão, a gente ensaiou em Mário Camelo, a gente ensaiou... Cara, tanto canto foi canto, Casa velho. Jorge de Lima. Acho que a gente ensaiou... A gente rodou num bocado de lugar. A gente ensaiou, cara. Agora... O pior é que a gente tinha cara de pau, velho. Que a gente nem conhecia o cara do
lá do Taquari. A gente descobriu que o cara tinha uma bateria, a gente foi bater lá de cara limpa. Na verdade foi o seguinte, nossa primeira apresentação com bateria, a gente não tinha bateria nem baterista. Aí a Agamenon lembrou do Curió, que era um amigo do pai dele, que trabalhava lá no Matadouro. Que já falou, seu filho tá com uma banda, né, cara? Tem não uma vaga pra mim, não. Aí meu pai chegou a me dizer. Até hoje curte rock, hein? Bora trabalhar o vigilante do ginásio perto de casa. Quando eu vou pra casa, ele tá lá ouvindo rock no radinho. Aí a gente foi até ele e disse, tu quer tocar? Acho que quero. Aí aceitou. Aí a bateria. Aí a gente lembrou do menino que morava lá em frente ao Chimbras. Como era o nome dele? Eu esqueci agora. Eu acho. Acho que era, Aí... Eu lembro muito do barulho dos ensaios, que ele tocando bateria, Pronto. porque eu moro ali perto, eu lembro muito de... Aí ele disse, olha, não é meu, não é do meu tio. Eu lembro que tinha uma bateria na rua. Porque ela fala é o Hinaldo. Tinha uma bateria na minha rua. O Hinaldo toca sossegado. Não, mas ele, tinha quando ele começou pancada. Tinha uma bateria da minha rua de vez em quando, final de semana principalmente. Aí o que foi que a gente fez? Ele disse, olha, é tio dele, eu acho. Tá, é do meu tio a bateria e tá lá no Taquari. Ele tem um bar lá, no Taquari. Aí a gente foi a pé, né? Tudo liso. Foi a pé pro Taquari, pela Rua da Ponte. A pé, a tropa. Aí foi nós 5. Chegou lá, foi conversar com o senhor lá, de boa. Isso um dia antes da nossa apresentação. Um dia antes. Ele disse, tudo bem. Vocês botam a pele? Vocês botam a pele, tinha uma pele que tava... O caixa tá sem pele. A pele da caixa tava sem pele. A gente compra, a gente troca, querendo a bateria. Aí, a gente levou a bateria de manhã pra Casa Jorge de Lima. No Chevette de seu Antunes. Foi no Chevette? Foi no Chevette. A devolução aqui foi de carro de mão, Aí a gente pegou o Chevette e foi pegar... Dessa vez a gente foi no Chevette pegar a bateria. Aí a gente ensaiou de manhã pra tocar à noite. Passando as músicas, a maioria autoral. A maioria autoral. Vamos lá, Curió, é assim, essas notas e tal, com violão, viu? E só no outro ritmo, cara. E nisso, ele emprestou a bateria a gente, sem nem saber quem era a gente, a gente trouxe. Aí quando foi no dia seguinte, eu não fui nesse dia, devolvi, mas eles devolveram. Devolveram. Seu Antônio viajou com o Chevette. E agora, velho? Foram no carro de mão, até o Taquari com a bateria. Vamos embora. Agora, pra gente fechar o Garagem do Rock, eu acho interessante que o Garagem do Rock foi o pontapé inicial para várias bandas. E não somente de rock, como outros estilos também puderam surgir aqui, né? Uma das coisas que fez com que o Garagem do Rock, na época, desse certo, foi justamente a gente querer juntar as tribos. Era sempre o discurso era esse. Então, a gente tinha um lance de que, tem Adriano Lima, Caretinha, que é voz e violão, então vamos dar espaço para ele. A gente bota ele abrindo, que é um negócio mais light, e aí já deu espaço para ele. Aí quem curte o voz e violão vai vir também. Tem os meninos do rap, vamos dar espaço, vamos ter o espaço para eles, né? Para o rap, que é o underground. E aí foi crescendo. Dentro do rock não é só punk rock. Vamos botar o pop, o punk rock, o metal e o reggae. O reggae tem espaço, é do underground também, bora, tem reggae. Aí chamou HD Gueto, o próprio Thiago Corrêa na época que estava com reggae. Estava no processo de transição, né? Ele já estava saindo do regional para o reggae. Então isso aí veio muito como é que eu posso dizer? A mistura das tribos. É onde deu certo. Como as tribos eram pequenas, então como a gente juntou a turma. E hoje, 2021, né? Em pleno... a gente tá em setembro. Sofrido. Qual tu acha que foi o legado, assim... Eu vou dizer... de toda essa correria, de todo esse movimento que vocês fizeram... pela cultura da música, né? Pela cultura também do envolvimento entre as tribos aqui em União dos Palmares. Você acha que ficou um legado? Você acha que isso acabou? Como é que você avalia isso hoje? Bem, sobre a questão do que a gente fez e o que ficou, a gente conseguiu abrir portas para que quem viesse depois e quisesse fazer, ficasse mais fácil, né? Hoje em dia é mais... não só pela internet, mas pelo que a gente fez lá atrás, ficou mais fácil para que quem viesse ter acesso às coisas, de como fazer, de
de como produzir. Infelizmente, a turma que veio depois não veio tiveram a facilidade, mas não teve a coragem de meter a cara e continuar fazendo, certo? Como a gente até teve algumas pessoas depois tentando, mas depois desistia. E hoje a gente continua fazendo, continua correndo atrás. O Woodstock está aí, um evento que acontece. Agora com a pandemia tivemos algumas lives dentro do rock and roll, fazendo. A gente ainda corre, tipo, Festa da Padroeira. A gente corre para que tenha uma noite, um palco underground, onde toca rock, toca reggae, que a gente corre atrás. Infelizmente, a turma mais jovem não está nem aí para produzir, para querer fazer alguma coisa. E uma outra coisa que me deixa muito, muito triste atualmente, na época que a gente surgiu, a gente dava muita atenção e muito valor a quem produzia as suas próprias músicas, certo? Não só a gente, como Bactéria Pulse, quando surgiu, era isso, a banda 10 Cents, era isso, a própria CAF, também. Era a Garagem do Rock. O movimento impulsionou isso, né? A produção. A Garagem do Rock era 90% autoral. Era 90% autoral, não tinha essa questão. Hoje em dia, os próprios produtores de eventos só querem saber de banda cover. A gente mesmo da Escrúpulo, a gente sofreu e ainda sofre hoje em dia, porque quando a gente vai, tem um material, vê a galera que está produzindo evento, entra, vocês são cover de quem? Não, pô, a gente não é cover, não. Autoral. A gente é autoral. Pô, mas faz aí um cover que a gente te chama. A gente tocou há um tempo atrás, antes da pandemia, num festival que tem lá em Messias, que é o Dia Municipal do Rock que tem lá. E é um evento até legal. Aí tem um cara que faz... o Júnior, né? Qual é o nome dele? O nome de fato que ele usa hoje em dia. Antigamente era Júnior Iron, agora deu um branco. Agora lá em Arapiraca, que hoje é o cenário rock de Alagoas, acredito que seja Arapiraca, é muito forte. Ele disse, pô, o som de vocês é legal, mas vamos montar um repertório aí do Offspring, pra vocês fazerem um show cover do Offspring. Digo, não, pô, a gente é autoral. Tipo, hoje em dia, para quem faz música autoral, tá muito difícil. Porque o próprio público hoje quer ver vocês tocando Guns N' Roses, quer ver você tocando Iron Maiden cover, mas quando se vê um material autoral de qualidade, mas vocês tocam cover de quem? Isso rola bastante. Pede, né? Mesmo que você toque o cover no final, cara, toca música tal, cara. Isso rola bastante com esses estilos musicais. Eu acho que um diferencial é o rap. O rap porque tá ao contrário. O rap é o contrário. A gente nunca... Não tem isso. Tipo, você é considerado se você produzir suas próprias músicas. Com a gente, se você... Até porque há isso já aconteceu. De eu ir para um evento de rap em Maceió e os caras inventaram de cantar uma música do Racionais. Aí, tipo, lascou-se, porque todo mundo sabe. Ou seja, se você errar, todo mundo sabe. Há essa vantagem do trabalho autoral, porque se você errar, ninguém ainda sabe quem é você. É legal, é legal as bandas covers, é legal, é massa pra curtir e tal. Mas só existir elas é onde eu acho preocupante. Porque não vai haver... aquela de você produzir, né? Não, e aquela questão de identidade. E valorização também, cara. A questão de identidade sonora do Estado, a identidade sonora. Em questão de Brasil, a gente já não vê tantas bandas de rock, né, significativas. A gente tem as históricas, né? Teve um fato também massa na nossa época da Escrúpulo mesmo, que assim, teve um momento que a gente tava fazendo muito cover. Aí quando a gente disse, bicho, vamos realmente parar. Foi logo no iniciozinho. Vamos realmente parar os covers e vamos dedicar a nossa música autoral. Aí 2 pulou fora de cara. Eu aprendi sobre cover da seguinte forma. Eu aprendi isso dentro do hip hop. É bom pra você aprender. Só isso. Agora assim, por que eu vou cantar a música de fulano se fulano não canta a minha música? Entendeu? Então assim, você só tá engrandecendo e aumentando o sucesso da outra pessoa que você tá cantando. E tipo, você nunca vai ser considerado. Ou seja... Você não vai ter uma identidade, né? Ou como você vai ter sucesso se você só canta a música dos outros? A preocupação é essa, a identidade. Isso. Como é que você vai fazer sucesso se você canta o sucesso dos outros? Os que fizeram sucesso
tocou a música deles. E ele não foi a Eu- música. eu acho assim, O sucesso que tá é da música dele. O não é ele intérprete, tocando o música dos intérprete é outros. diferente, o intérprete já é muito diferente, né? Porque ele pega a música de outras pessoas, Sim, mas é uma música inédita. isso, e é feita pra ele. ele. E feita pra ele, é muito diferente do cover. Então, assim, a galera vacila muito com essa Então, ideia a de cover. preocupação atual que eu vejo, que eu sinto, é essa. De uma questão de... Primeiro, a garotada não tem interesse. Dentro do rock and roll em si, eu não vejo interesse. Eu vejo muito hoje o pessoal querendo aprender a tocar um instrumento. Olha, eu toco guitarra aqui, eu faço 566 notas em 3 segundos. Né? Cadê o sentimento? Né? Não existe sentimento. O cara quer pegar uma guitarra aqui e quer fazer os riffs, quer os solos mais rápidos do mundo, mas não tem. Você pega... Eu sempre uso ele como exemplo, que eu gosto muito, o Slash. O Slash não é o melhor guitarrista do mundo, se você vê ele tocando. Mas o que ele faz, o sentimento que ele passa na guitarra, né? Os solos que ele produziu, que não são solos com 1.500 notas em um segundo, mas o sentimento que ele passa no instrumento é coisa de outro mundo. Cara. Então, a garotada nova, quando eu vejo, olha, eu toco, tô tocando Dream Theater, eu tô aqui, eu faço arpejo de não sei o que e tal. Aí, pô, e cadê o sentimento? Cadê a identidade de fato? Estamos chegando ao final agora do nosso Zona Cast e antes de chegar nesse fim eu quero fazer uma retrospectiva, já usando mesmo, já vou usar a retrospectiva, mas eu quero fazer um resgate cultural sobre o rock e União dos Palmares, de bandas, se eu puder lembrar, se que não puder lembrar me perdoe. Como eu tô só atrapalhando para tu voltar, porque agora eu dei vontade, eu ia falar e esqueci. Como a gente tava falando da questão de cover, não cover e tal, como a gente não estava achando eventos para autorais, foi que a gente resolveu fazer. Eu, né? Assim, eu, a Eric, e aí chamou a Agamenon e chamou o Fábio. Pô, como ninguém tá dando valor a autoral, vamos fazer uma banda cover, mas tocar do nosso jeito. Pelo menos, então foi onde veio a ideia da retrospectiva, que a gente pega sucessos e músicas conhecidas com a galera, que a galera conhece, mas com o nosso estilo. Aí, tipo, a gente tá tocando do nosso jeito. Se tá errando, ninguém sabe, porque é do jeito que a gente tá tocando. Cara, mas eu gosto muito disso, porque muitas bandas, assim, hoje em dia fazem também essa pegada de pegar músicas conhecidas e transformar para um novo estilo. E eu acho que tem música que casa muito com o estilo novo, sabe? Que fica até melhor. Esses dias eu tava comentando com uma amiga, ela tava ouvindo uma música da Maiara Maraíza, né? E eu falei, essa música é da Maiara Maraíza, porque eu ouvi na voz de um cantor desconhecidíssimo, sabe? E que ele deu tava... certo. E pra mim era a melhor versão que tinha. Pra mim era a única que tinha, né? Então, por isso que a gente meio que montou a retrospectiva, porque justamente por conta disso. Pô, se é pra tocar cover, se é pra conseguir tocar em algum lugar, é pra tocar cover, então vamos fazer do jeito que a gente gosta. E aí, fazendo esse recorte histórico, vou só para memorizar, como eu estava falando, me desculpa aqueles que eu não lembrar. Então, nós tivemos o União Rock Fest, nós tivemos a Garagem do Rock, tivemos a Noite do Malassombro, que também era algo que, né, que pegou na cidade e teve várias edições. Isso. E tinha um momento bem icônico, que era o desenterro, né? Que deu o que falar bastante na cidade, essa ideia do desenterro. Lembrando dessa noite, né? A gente tava um evento de vocês, que eles faziam uns eventos, umas boates. Na frente da prefeitura, a gente fez. Não, foi não. Uhum. Foi atrás do batalhão. Foi mesmo. Foi, atrás do batalhão. E a gente conversando... A sede do PT. Isso, PDT. PSB. Então, assim, fazendo esse recorte, nós tivemos a Noite do Malassombro, que aconteceu o desenterro, que foi um evento bastante polêmico na cidade, que saiu da porta do cemitério com um caixão, como se fosse um desfile pela cidade. Para você ver como é a questão política, né? O desenterro surgiu numa ideia que a gente estava num evento de vocês, da música eletrônica, que fazia os dance e tal, e a gente sempre, o rock ia para esses eventos que o pessoal de lá, era tudo marginalizado, então todo mundo se misturava.
Aí lá a gente batendo um papo sobre o Halloween, surgiu a ideia, vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção. Tava Agamenon, Elcio, Thiago, não sei se o Zulu tava na hora. Não. Como é que a gente faz? Seria interessante a gente fazer o enterro. Aí eu disse, eita, eu tenho um caixão. Que, mais uma vez, o teatro nos salvou. Meu Deus. A gente tinha um caixão de uma peça que a gente fez, do Sertão, e tinha um caixão lá. Aí eu peguei o caixão da peça de teatro e a gente fez acho que o Thiago tinha contato com o menino do Anjo Azul, né? Porque era Anjo Azul, carro de som. Eu não sei o que, alguma coisa. Anjo Azul. Né, Era do bichinho Aí do a gente Vegete. resolveu fazer Um o enterro, um mini desenterro. topic, né? Porque Halloween, né? Isso sem pretensão política nenhuma. A gente só queria fazer Só queria fazer zoada, chamar a atenção. Era pra chamar a atenção. Rock and roll, chamar a atenção, todo mundo com 20 anos. Era um bando de gente assim, que só queria fazer Aparecer. o caos. Desaparecer. Aí, eu sei que a gente vindo do cemitério, entrou ali na ABB pra descer a avenida inteira. Nisso, Mestre Ferreira chegou num carro, filmando como se fosse alguma coisa. Que ele na época trabalhava com filmagem, filmando e tal. Eu sei que no dia seguinte fizeram o desenterro de Afrânio Vegete. Deu uma polêmica da beleza. Uma polêmica né? A mini topic era de um Vegete. Era. Tinha um funcionário de frente do caixão. Aí eu sei que foi o rolo e a gente não tinha nada a ver com isso, era só uma brincadeira de desenterro de Halloween pra chamar a atenção porque o som ia rolar rock and roll e a gente tava caminhando, botando o povo num carro de som à noite escutando rock and roll. E era só isso. Eu sei que deu uma muvuca. Então, chegamos agora no 21, no ano 21. E aí agora vem umas perguntas. Tivemos momentos difíceis, teve momentos engraçados, teve momentos triste, teve um momento alegre. E o que acontece? Alguns chegaram a gravar CDs do Rock aqui em União, como eu falei. Naquele tempo o Thiago gravou um CD. Que era muito difícil, né? Isso. Porque não era, hoje em dia em casa a gente E era caro. O Thiago chegou a gravar aquele CD dele. E aí teve um pulo temporal. E aí a Escrúpulo gravou um CD. Inclusive eu fiz a capa. E depois a 10 Cents gravou um CD. A logomarca é de Zulu Fernandes. E a 10 Cents gravou um CD também. Daí pra cá, nada mais... Teve o Astronautas que também gravou. HD Gueto gravou. HD Gueto gravou. A Bactéria, não, Foloxia. Foloxia gravou. Foloxia que era a bactéria pulse, né? Teve muito material aí escondido, cara, que muita gente gravou desse tempo pra cá, entendeu? É isso aí que eu queria chegar, porque... O Fábio Boca hoje em dia gravou. Ano passado, na pandemia, o Fábio gravou 3 CDs. Agora já é outro, já é o segundo salto, né? É o segundo salto temporal. Esse tempo todo, a Escrúpulo só gravou um. Tem 2. A Escrúpulo gravou um, mas tem um material que saiu gravando individual, né? Mas em lançamento de 3, deu tanto trabalho aquilo ali que a gente não teve forças para continuar e gravar outro. Mas existem músicas gravadas soltas, sem um lançamento junto. E aí sabe o que é engraçado? Assim, o Anderson falou aqui de nós hoje temos mais acesso e facilidade em produzir as coisas. Só não temos tempo. Família, trabalho. Entendeu agora? Porque não é tão fácil assim. Eu também tenho isso. Eu tenho estúdio, eu tenho câmera, eu tenho todo equipamento de fazer uma coisa. Mas nem eu tenho clipe. E aí eu ia chegar nesse tempo aí também, assim. Escrúpulo, ninguém em União tem clipe. E não é só o rock. Eu tô tirando outros artistas, porque eu não acompanho. Se a galera do Brega tiver, eu acho que o Tico tem um clipe, Tico na área dele. Tico Black. Tem tomando cachaça aí na beira de uma lagoa, mas ele tem. Mas da galera underground, ninguém tem clipe aqui, cara. E como eu falo, hoje até celular pode ser gravado. Isso. A gente com os Inebras, a gente estava pensando justamente em produzir. A gente estava em produzir, eu acho que 2 clipes. A gente está escolhendo qual que a gente poderia fazer.
Ou seria Bar da Alma, ou seria o histórico Bar do Queijo. Ixi, A gente estava tentando ver se a gente conseguiria fazer esse contexto de clipe entre uma dessas duas músicas. Só que onde é que fala, cara? Pra gente fazer isso, a gente precisa de tempo, a gente precisa de como é que chama, cara? planejamento. Um planejamento, mas não é um planejamento, velho. É um roteiro, né? Pra gente traçar, pra gente não fazer as coisas soltas. E isso é onde que antes fala, cara. A gente tem família, a gente tem emprego, a gente tem uma correria. Então, ou seja, o nosso hobby hoje, cara, a gente vai deixando pra segundo plano. É hobby. Né? Não, realmente se tornou A hobby. gente vai deixando pra segundo plano, cara. E assim, é por isso que a gente vê dificuldade de a gente produzir mais som, a gente produzir mais disco, a gente produzir clipe, a gente compor. É justamente por isso que a gente vai deixando o último plano. Hoje se torna um hobby, né? Naquela época Hoje não. é hobby, A gente não tem o que fazer, então vamos fazer isso pra isso. Isso se caracteriza como... eu levo isso pra mim também, assim. Hoje eu me coloco um pouco longe de me posicionar como militante, porque o que a gente fez foi coisa de militante, era coisa de movimento. Com certeza, cara. Né? Hoje, realmente, aí depois que a gente aprende que a vida não é só de música, não é só de curtição, a gente precisa trabalhar, e aí a gente se afasta, mas continua com o pé dentro. Né? Eu costumo dizer assim... Quem era mesmo do movimento não tirou o pé de dentro. Ah, né? não. Porque um dia desse eu publiquei no history, no meu Instagram, eu gravando o cara cantando essas músicas aí de cabaré e tal, aí publiquei, aí o cara, pô, quem eras tu, velho, no rap, pá, aquele rap pesadão. Só tomava trelelê, não Né? tomava Coca-Cola, porque Coca-Cola era multinacional. Essa história eu já escutei. Aí eu disse o cara, E amigo... hoje ele toma Coca-Cola e come McDonald's. Totalmente. já E aí sei eu disse, cara, parece que você não entendeu que esse é meu trabalho. Antigamente eu tinha mais tempo e podia protestar. Você se vendeu para o eu não sistema, trabalhava. rapaz. Você se Vendido. vendeu, você é um vendido. Mas assim, a coisa realmente mudou. Mas eu sinto que nada disso foi em vão. Com certeza, cara. Teve uma banda que começou e realmente foi bem polêmica. Começou e terminou, porque a duração dela foi pouca, que foi da banda do Josafá, Prisão mental. Prisão Mental. Eu acho que eu recordo como a última banda, Prisão mental. Prisão Mental, a última banda assim, de rock que já foi um parto do que estava sendo deixado. Era do que foi feito no passado. Isso, foi um... Porque assim, ele tinha um pouco do que a gente tinha. A vontade de fazer e meter a cara. Porém, não teve a perseverança que a gente teve, né? O que a gente levou de não, o que a gente levou de porta fechada, o que a gente levou de... Pô, vocês são um monte de maconheiro, velho, só querem fazer zoada. E a gente não parou, cara. A gente corria de uma certa forma, a gente corria de um canto, corria do outro. A gente tentou fazer, cara. Mostrar que era possível fazer, né? E é o seguinte, o nome da Escrúpulo, Douda, é escrúpulo, temor de consciência, receio de errar. Douda é doida mesmo. Certo? Então, meio que o significado era receio da loucura. A gente, apesar de viver nesse estigma de loucura, nesse que o pessoal achava, mas a gente tinha uma consciência do que a gente poderia fazer e do que poderia alcançar e do que não fazer para das besteiras que não deveria fazer, né? Pelo menos besteiras grandes. Então, foi onde a gente conseguiu continuar. E muita gente não tinha muito esse pensamento, foi ficando pelo caminho e se perdendo. Então, assim, para finalizar o nosso Zona Cast, eu quero agradecer aqui a presença, né, do Agamenon e do Anderson. Infelizmente, não pôde ter mais gente aqui. Claro que eu gostaria de ter o Tatá, gostaria de ter uma par de gente aqui participando, mas o estúdio é pequeno, a gente só tem 4 microfones. Também não seria mais um podcast, seria uma roda de conversa, né? Programa Pânico. cara. E assim, eu acho que o Tatá também tem um histórico, tem várias histórias engraçadas e também assim para se falar, né? Não somente ele, como outros também que não puderam estar aqui. Qualquer coisa a gente faz a edição 2. Mas pode ter. E tem o Tatá também, né? Que ele gravou com... O Tatá tem a banda dele, né? Não, ele gravou muitas músicas atrás, porém, assim, é um mistério, né? Ele gravou, mas eu lembro porque eu fui... Gravou com Joey Carlos na Rádio Quilombo em MD. Isso. Em MD. Eu tenho umas músicas. Eu lembro que eu fui pro estúdio, velho, gravar lá com eles. Um pendrive do carro. Eu só acredito porque você foi, porque Tatá mente muito, né? Aí quando... Foi justamente, eu fui com ele pra esse Joey Carlos lá no estúdio, onde era não sei o que da Justiça. Não, rapaz, na Rádio Quilombo. Não, Que era na beira da na pista. Rádio pista. Sim, Isso, era Rádio na Quilombo AM. Isso, ó, foi ali.
ali. Eu digo porque eu tava lá gravando com aquele Quando era M, é. É. Quando era Então, assim, quero deixar aqui desde já o meu agradecimento para vocês, para a galera que está na técnica aqui também, né, que não pode deixar de citar, os meus amigos Batman e Robin, o Alan e o Wanderson. Eu pensava que era Clasivaldo Kaique. Eita! Um abraço também pro Clesivaldo e pro Kaique, né? Mas é isso daí. Então, Lorena, finalizo com você e depois a gente passa a bola aqui para os entrevistados. Bem, eu queria agradecer, né, esse bate-papo da noite, porque, assim, é sempre bom ouvir quem tava, assim, na ativa na época. Os vovôs, né? Os vovôs, é sempre bom. Só atrapalhando de novo, eu gosto de atrapalhar. Os vovôs. Há um tempo atrás, a gente ensaiava ali no camarim da Praça Basiliano. Aí entrou uma garotada de seus 14, 15 anos. Aí quando a gente parou de tocar, aí chegou e gritou, porra, os coroas sabem fazer rock. Porra, coroa, tô lascado. Cara, chegou nesse momento que os coroas não tem mais volta, não. Mas, assim, agradecer pelo compartilhamento da experiência de vocês, né, com tudo isso. Eu que também trabalho um pouco na área de eventos, fico bastante motivada de saber que já teve essa galera que foi impulsionando tudo isso para o ponto que a gente se encontra hoje, né, dando tanta abertura assim. Queria também dizer para você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, né, que se você estiver querendo fazer a sua banda, se você estiver querendo fazer um evento, não desista, né? Bote pra frente, arrume forças em algum lugar, porque eu sei que hoje é complicado, mas persevere, porque, olha aqui, uma hora sai, e quando sai tem história pra contar. Mas tem como aprender. Hoje também tem essa facilidade, né? Porque, como foi na época dos meninos que tinham escola de música, hoje a gente, novamente, aí a prefeitura fez ressuscitou a escola de música para Marina, a Betinha... né? E completo, né? Que só tinha violão, hoje tem teclado de novo, né? Tem Teclado, percussão, violão, teclado, tem até tudo. violino, cara. Violino, Ou seja, sopro. bem completo que a gente fazia. Entendeu? Assim, hoje a condição tá bem melhor e tá mais acessível E a para internet todo te mundo. dá tantas dicas, tantas aulas, né? Então aí, galera, para quem quiser montar uma banda, mas primeiro, claro, estudando música, quem quiser vá lá na Escola de Música Palmarina, que fica ali na rua, conhecida como a Rua dos Padres, você entrando pela prefeitura, e lá vai ter uma galera que pode ensinar música a vocês, e quem sabe nasce aí uma banda de forró, uma banda de brega, uma banda de rock, né, do estilo que você simpatizar. O que importa é isso a produzir. gente influenciou, cara. Até banda de forró a gente influenciou. Que tinha a menina, a Cleide, da Casa de Cultura, que montou a banda de forró com o Leôngelo, né? É isso, cara, tá vendo? Até no encerramento tem história. Então, assim, foi um prazer essa noite estar com vocês, né? Pra quem não sabe, é noite. Então, eu só agradeço. Apesar da luz. É noite hoje, nesse momento. Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui, vocês dividirem essa história. Eu era pequena, lembro de uns nomes, lembro do nome dele, não lembro do seu. Mas, assim, a gente escutava coisas e, assim, ao mesmo O nome tempo... dele é um nome diferente, né? Eu lembro de H1 mas assim, a gente... quando a gente era criança, era sempre um misticismo, né? Andei aprontando, será, né? O que será, né? Mas sempre tem um misticismo ali, né? De tipo, os caras do rock que estão na garagem do rock. Mas aí a gente cresce, A Babilônia ali. né? A Babilônia ali, fique longe, mas sempre de olho, né? Longe, porém de olho. Então, assim, é um prazer. E espero, quem sabe, a gente ter uma edição 2 aí com outras pessoas, tá? Estou sempre à disposição. Agradecendo essa oportunidade que a gente teve de contar um pouco dessa história. E você falando da questão só para rapidinho, a questão de os roqueiros fica longe. Interessante, quando eu vou levar meu pivete na escola, a moto já chama atenção, e os anéis, né? Aí eu chego na porta da escola, deixo meu pivete, aí os meninos, cara, teu pai é o quê? Teu pai é roqueiro, velho? Teu pai faz o quê? Teu pai curte rock? Meu pai tinha banda, isso, pronto, aí se empolga, cara. A gente vê que é massa, cara. Isso aí a gente... Pelo menos a gente ser lembrado nessa onda aí é massa, cara. A gente construiu um pouquinho da história aqui de União e a gente tá sendo lembrado por essa juventude também. E nossos tá filhos agora sendo influenciados, cara, e tal. Massa. E eu que agradeço aí o convite de vocês, de relembrar um pouco, que algumas coisas a gente foi lembrando agora, a partir do momento que a gente ia começando a falar e a memória vinha, né? Então foi bom esse papo aí. Massa. E vocês de casa aí que
que queira fazer música, vamos produzir nosso som autoral, que aí que fica a nossa identidade. Que aí onde você tem vontade de fazer sucesso, é com sua música que você vai fazer sucesso. É sua música que vai chegar até as pessoas. Então, é isso que eu deixo, que vamos viver nossas vidas e vamos curtir rock and roll. É isso aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.